Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, queridos telespectadores, boa noite. Nós estamos no ar mais uma vez com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Desta feita, temos convidados para tratar de um assunto que envolve saúde, envolve também alguns aspectos de manifestações estranhas, consideradas por muita gente como ocultismo, mas na verdade é algo que precisa ser diferenciado de patologias mentais. Portanto, voltamos já com Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos e vamos ao nosso trabalho nesta noite. Temos pela frente uma hora de boas experiências, grandes experiências. Conosco temos hoje para essa entrevista doutora Janine Novaes, psiquiatra, profissional, faz parte inclusive do curso de medicina de uma instituição grandiosa na nossa região, na parte da semiologia, ensinando o pessoal a clinicar de fato. Temos também o Dr. Jeová Paubel, que é psicanalista, com pós-graduação em teoria psicanalista, pós-graduação em teoria psicanalítica. Ele também é pastor Batista, faz parte do projeto Aviva Brasil, está conosco, faz parte do núcleo duro do programa, por isso que sempre será visto por aqui, com uma autoridade bastante significativa sobre mim, porque ele é vice-presidente do Instituto e fica aí orando, rezando, fazendo as coisas mais específicas, pedindo que eu morra para ele ascender a cadeira da glória, certo? Muito bem, Jeová, bem-vindo aqui, tá? Vocês são muito bem-vindos ao nosso programa. O nosso assunto hoje é doenças mentais e possessão demoníaca. Vou usar uma linguagem assim um tanto mais leve, invasão de entidades, certo? Mudou alguma coisa? Não, mas fica mais suave, certo? Os nossos participantes já estão apresentados e vamos agora para definir ou tentar esclarecer do que se trata doenças mentais. Elas são patologias de etiologia, ou seja, de natureza psicogênica, mas não só, podem ser também transtornos mentais orgânicos, podem ser decorrentes de uso de drogas, ou seja, há uma série de manifestações mentais que podem ser confundidas uma coisa com outra. Isso é muito sério até para médicos, que às vezes se confundem, é natural se confundir com patologias cujos sintomas são parecidos, é fácil. E mais um detalhe, é que no caso de doenças mentais, não se tem exames laboratoriais que possam diagnosticar, mostrar com assertiva o que é o que não é. É diferente de outras patologias, você tem laboratório e tem imagens que favorecem bastante a definição. Nesse caso, nem tanto. Mas a verdade é que nós temos muitas patologias que podem ser confundidas com questões espirituais, esquisitas, sobrenaturais e que não podem ser ignoradas. Vamos iniciar pelos sintomas e manifestações dos quadros psicóticos graves ou os piores, como, por exemplo, esquizofrenia. Eu vou pedir à doutora Janine, e depois Jeová, para dar uma palavra sobre a tal da esquizofrenia, sem ainda dissolver, sem colocar os quadros variados, porque temos vários tipos de esquizofrenia. Janine, a esquizofrenia é uma beleza para psiquiatra, não é? É uma garantia de clientela aí, cronicamente por muito tempo. Cronicamente, né? Cronicamente por muito tempo, né? Em relação à esquizofrenia, é um transtorno mental grave, né? Existe uma carga, né, de diagnóstico bem pesada. Quando a pessoa recebe esse diagnóstico, geralmente coloca um prognóstico de alteração funcional, de organização da vida, de relações muito negativa. Então é importante estabelecer bem esse diagnóstico, né, porque também tem a sua carga, né? 1% da população, né? É muita gente, não é? É muita gente, sendo que os principais sintomas da esquizofrenia, como delírios e alucinações principalmente, são bem mais presentes na população, né? Tem alguns estudos que chegam a quase 40%, né, indicando que a população pode ser cometida de alucinações, sem ter o diagnóstico de esquizofrenia. Mas com o diagnóstico fica, em geral, em torno de 1% da população. É uma característica de alteração do juízo crítico. Geralmente a pessoa não se percebe com a doença, não tem uma alteração, não se percebe doente, né? E isso é uma coisa bem evidente no transtorno, né?
Então, já quando a pessoa está questionando se aquela alucinação é cabível, né? Se aquilo, se eu não estou ficando maluca, isso já é um indício de que pode não ser esquizofrenia. Pode não ser. A própria palavra esquizofrenia significa mente dividida, né? Mente vendida. Ou seja, o esquizofrênico ele tem parte realidade e parte. Ou seja, vamos supor que nesse estúdio eu tenho aqui, se esteja vendo aqui, um jacaré voando. Eu não estou vendo. Parece que Jeová, pela cara que fez, está vendo. Né? Se você estiver vendo um jacaré voando, você está vendo. Isso aí é real, mas não é realidade. Você, o esquizofrênico, sabe que jacaré não voa, mas, contudo, ele está vendo. Isso é característica de uma esquizofrenia, porque ele tem a realidade, que afirma que não é, e tem o real, que mostra o que, de fato, ele está vendo, embora de direito, em termos absolutos, ele não está. A esquizofrenia é uma patologia muito séria, muito séria. E a rejeição, quer dizer, a autorrejeição, o indivíduo rejeita, eu ser esquizofrênico, né? Além do mais, vamos ver lá para frente, lá pelo quarto módulo, quarto bloco, a questão da medicação. As medicações psicoativas, elas são tremendamente... Tem muitos efeitos colaterais. Efeitos colaterais agressivos, né? Tira o indivíduo do centro de gravidade da existência, é algo muito complicado. Esses sintomas, doutora Janinho, podem ser encontrados em outras patologias, como o hipertiroidismo, por exemplo, sim, com as mesmas características, né? Sim, né? Alucinações de origem orgânica, né? Geralmente, até as visuais são as mais comuns na etiologia orgânica, enquanto as auditivas, né, mais frequentes no pacientes esquizofrênicos. Alucinações olfativas, muito frequentes em epilepsias, né, do lobo temporal, né, e aí vão marcando, a gente acaba dividindo assim, mas é lógico que não é, né, categórico, né? Se eu tenho uma alucinação olfativa, eu tenho epilepsia, né? Então, mas em geral, uma predominância, né, desses sintomas é onde o esquizofrênico vivencia muitas alucinações auditivas, verbais e imperativas. Ele escuta de fato vozes e sem que haja uma voz no ambiente, né? Então, a alucinação não usa o canal de percepção, não existe aquela voz para ser audível, mas na mente dele aquela voz existe. Então, muita gente fala, mas eu não estou ouvindo nada, mas ele está ouvindo. Mas ele está. Mas ele está ouvindo, né? E é real para ele, né? Jeová, no meio evangélico, você é pastor, eu também sou pastor, e de vez em quando alguém chega, olha, Jesus Cristo está falando comigo. Eu não tenho nada com isso, se ele quiser falar, ele fala. Deus está falando comigo, ele pode falar. Ele tem total liberdade, e não depende de minha autorização para ele fazer esse contato pessoal, intransferível, né? Sonoro. Mas já teve gente que lhe chegou com uma história de que Deus está falando alguma coisa com ele? Diretamente comigo não, Heitor. Não. Mas já ouvi histórias assim, não é? E a gente percebe que é uma questão patológica. É lógico, né? Falando de esquizofrenia, eu tive um paciente, aliás, uma mãe trouxe o filho, né? Dizendo que o filho, certa feita, ele vendo televisão e falou assim, mãe, a fulano ali está falando comigo, está me chamando. Disse, quem, filho? Aqui na televisão, não é? Depois, no outro dia, a mãe achou que estava brincando, evidentemente. Seu moleque, zangou com ele, né? Adolescente, 13, 14 anos. No outro dia, ele ficou dizendo que tinha uma pessoa na televisão perseguindo ele, não é? Esquizofrenia persecutória. Não é? E, determinado dia, depois de um tempo, ele perguntou à mãe se ela tinha colocado veneno na comida dele. A mãe tinha colocado. Não é? Não. Não, evidentemente. Não é? Aí eu orientei para encaminhasse para um psiquiatra, e o psiquiatra, de cara, diagnosticou como esquizofrenia, e ela ficou muito chateada, procurou outros profissionais, não é? E os outros disseram, evidentemente, a mesma coisa, e ela, não satisfeita, foi buscar benzendeiras, pessoas para rezar aquele menino. Era um menino de classe média, ele era o aluno número 1 da classe, não é? Essa é uma boa característica. E ela não aceitava o fato do filho ter esquizofrenia. É bom que se diga que esquizofrenia é uma doença que não tem cura, não é? Tem controle, tratamento pelo resto da vida,
Mas Mas não é a única, diabetes também é assim. com certeza. Mas é um impacto muito grande que a família sofre, porque não é fácil conviver com uma pessoa esquizofrênica por perto, tendo alucinações táteis, olfativas, auditivas, visuais. É um quadro muito complicado e muito difícil de lidar. Interessante, quando você colocou aí, a tendência é essa, a família leva, isso não é, sai procurando, vai parar nas mãos de pastores, de pai de santo, mão de santo, filho de santo, irmão de santo, vai procurar de saída, porque as pessoas querem solução. Querem solução. E aí vem um detalhe, estão erradas? Não estão erradas. Isso é a busca da solução. A razão desse programa é exatamente a gente mostrar para as pessoas, para você, meu querido telespectador, que existem caminhos, se não para curar, pelo menos para minimizar, que a maior parte dos problemas que nós temos nessa vida não são resolvidos, mas são abatidos e são relativizados. Todos nós passamos por isso. Todos nós temos problemas próximos ou distantes que precisam ser objeto de cuidado. Começa a procura por aí de caminhos espirituais, né? Começa a procura de caminhos espirituais. Mas veja bem, a esquizofrenia traz essa possibilidade. Além delas, nós sabemos que as doenças neurodegenerativas, todas elas podem produzir as mesmas coisas. Citamos agora há pouco a questão do hipertiroidismo, por exemplo. É uma disfunção orgânica? Eu sei de um caso lá em Cabo Frio, que uma menina era levada quase de 15 dias em emergência, etc., e toma psicoativo em cima, toma e nada de resolver. Um dia ela passou mal de madrugada e a médica de plantão era um endócrino. A médica olhou e disse, por exemplo, vocês têm alguém lá com problema de tireoide? Tem a mãe, o pai, o gato, o cachorro, todo mundo lá tem. O problema dela é esse, tá? E foi bem mais fácil de resolver do que o tratamento que ela estava recebendo como se fosse um quadro psicótico. Voltamos já com conhecimentos e assuntos relevantes, estendendo a questão da esquizofrenia, voltando à esquizofrenia, mostrando que também o usuário de droga está sujeito a essas mesmas situações, tá? Há todo um capítulo na CID-10, que vai de F10 ali, tratando só de usuários de drogas, com os mesmos sintomas de doenças mentais bem definidas. Voltamos já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes e vamos agora para o nosso segundo e querido bloco, né? Bloco e não broco, certo? No início eu usei uma expressão para relativizar o assunto, que é transtornos mentais orgânicos relativos às invasões de entidade ou possessão demoníaca. Bem, carece de uma explicação a respeito do que é um demônio ou do que é uma entidade. Eu estou usando essa linguagem aqui porque os nossos telespectadores são plurais. Nós temos gente de todas as religiões, cristãos, judeus, umbandistas, muçulmanos, né? Enfim, o Brasil é assim. E todos têm direito de ter a religião que quiser, é liberdade. Eu não reclamo da liberdade, porque eu tenho o direito de ter a minha religião e você também tem. Eu tenho que respeitar o seu. Então, eu respeito, inclusive, as nomenclaturas que você usa quanto à sua fé. Eu não agrido e o objetivo nosso não é esse. É só mostrar que existe um disparate aí entre uma coisa e outra e isso pode complicar a vida do coitado do paciente, do coitado do cidadão. Mas o que é um demônio, ou que seria uma entidade? A Bíblia fala de que lá no céu Deus tinha uma quantidade X de anjos e um deles lá era um arcanjo, era um anjo bem elevado, que era um anjo de luz, e se meteu a besta com Deus lá, resolveu crescer e queria uma certa igualitaridade, não se consegue isso nem na terra, ele queria lá em cima, e arregimentou uma quantidade X de anjos, 1/3 dos anjos do céu ficaram ao lado dele e 2/3 ficaram ao lado de Deus. Pois bem, os 2/3 se deram bem, esse 1/3 levou um pé na região glútea, né? E junto com o seu chefe foi expulso para a terra. Esses anjos expulsos que são os demônios. Dentro das religiões afro, são chamados de entidades. Isso aí não é problema nosso.
É o que se tem na sociedade, é assim que a coisa funciona. Né? Então, demônios são esses aí, ou entidades. Aí vemos o que é uma possessão demoníaca. Né? Um indivíduo constituído de corpo e alma e espírito, até porque eu sou tricotomista, Jeová parece que é também, se não é, passa a ser a partir desse momento. Né? Aí, de repente, aparece um elemento estranho e entra nesse corpo. Jeová, o que é possessão demoníaca? É justamente isso, né? É quando um espírito caído, não é? Um espírito mau, um demônio, não é? Hospeda num corpo humano. Entra na mente humana, despersonalizando a pessoa, tirando completamente a consciência dela. Tive um caso clínico e a paciente disse, e ela não entendia por que havia acontecido aquilo. Certa feita, disse ela, estava deitada no sofá da casa dela e quando ela voltou a si, estava o marido e o filho ajoelhados diante dela, fazendo orações, porque ela estava completamente fora da sua consciência. E quando ela voltou a si, assim, por que vocês estão aqui ajoelhados no sofá aqui, fazendo orações? E o filho, ué mãe, a senhora não lembra do que a senhora fez? Fiz o quê? Aí levaram-na ao quarto, ela havia quebrado o quarto todo, arrancado literalmente todas as roupas e jogaram no chão. E ela não lembrava absolutamente de nada do que tinha acontecido e era de dia. E ela me perguntou o que era aquilo, não é? Que tarefa, hein? Mas ela adiantou, isso é possessão demoníaca? Eu disse, olha, tudo está apontando para ser isso mesmo. Aí eu tive que explicar para ela, não é, algumas coisas e ela entendeu que realmente não haveria possibilidade dela ter tido outra coisa senão uma invasão da própria mente dela. Foi bom você colocar isso, porque no caso da patologia, ela tem um princípio, ela tem um progresso, né, doutora? Tem um progresso, a coisa vai crescendo até que chegam aos surtos. O indivíduo dificilmente... Claro que existe, há um tipo de transtorno mental que acontece um surto só uma vez na vida, isso poderia ser visto depois, tá? Mas, em geral, há uma progressão até chegar naquele momento. Quando alguém é apanhada de surpresa e bufte no chão, e é despersonificada e faz tudo isso, mas tem outras coisas. Ela não falou, não sei se as pessoas da família falaram com você, mas há mudança de voz, há uma série de coisas que são incompatíveis com uma patologia, né? Embora também possa apresentar, ninguém vai dizer que é uma esquizofrenia. O universo das patologias mentais é muito grande, né? E tem mais isso, cada indivíduo reage de uma maneira. A patologia do indivíduo faz com que ele se manifeste assim ou outra, mas também os demônios, sim, mas no caso que você lidou, foi claramente uma possessão demoníaca. Claramente uma possessão demoníaca. Bem, agora, doutora Janine, porque em geral, pelo menos nas igrejas, nas religiões, há tanta confusão? Pega-se um esquizofrênico, tenta se expulsar a esquizofrenia, ou pega-se, vai num pronto-socorro, pega-se um esquizofrênico, um indivíduo num quadro psicótico grave, olha, pega-se um camarada lá com um quadro de possessão e manda-se Aldol e outras drogas mais modernas, tentando expulsar o demônio. E não sai, não adianta que não sai, né? Por que essa confusão toda, doutor? Bom, em relação, né, à ciência, entrar nesse campo da discussão da religião, geralmente as pessoas se aproximam mais com o lado espiritual e menos com a ciência. Exatamente. A psiquiatria entrou nessa história há muito pouco tempo, né? A psiquiatria surgiu depois da última pandemia que a gente vivenciou, né? Então é uma ciência bem nova e tenta avaliar muito a questão da mente e do corpo. Colocando isso dentro do nível de cultura. Essa é a progressão atual, né?
Mas a questão espiritual está sendo englobada dentro da cultura, vendo-se como uma coisa positiva, mas antes não. Antes era visto até mesmo com a abertura com Freud, né, com a questão de neurose obsessiva, tratasse a religião como uma neurose obsessiva. Como neurose obsessiva, né? E aí as pessoas se aproximam mais dessa questão, que é mais antiga, mais nata da humanidade, a questão espiritual, do que a coisa científica, que é mais recente, né? E aí a gente tem a questão das pessoas abraçarem muito mais as doenças como casos espirituais do que até o contrário, casos espirituais como doenças, né? Muito mais comum de acontecer. E isso vem da concepção de cada um mesmo, né? O quanto importante para mim a minha fé, a minha crença, e a quanto não se tem conhecimento ainda das patologias. Eu não sei o que é uma esquizofrenia, é difícil atribuir isso tudo a uma esquizofrenia. Eu não consigo saber quais são os sintomas, né? Eu não consigo colocar isso dentro e encaixar, já que eu tenho uma explicação cultural, de convivência. No caso que o pastor falou, foi bem nítido, que é uma coisa episódica. No caso da esquizofrenia, seria bem diferente. No caso, tem uma progressão. Tem uma progressão. Crônica, né? Aquilo mesmo que se passe o surto, os sintomas não vão todos embora. A gente continua com a pessoa fazendo um tratamento, ainda assim tem sintomas, né? O outro caso são atitudes que geralmente não são aceitas no meio dela. Você vê, os familiares estranham aquele comportamento. Exatamente. Né? Não tem uma vivência, não é dito como uma coisa construtiva para aquela pessoa, destrói a personalidade, né, dela. Então, é bem diferente de um fenômeno natural, né, dentro daquela... E aí você percebe que já está para o patológico. Né? E nesse patológico tem o patológico tanto espiritual quanto o orgânico. Que não deixa de ser patológico. Patológico as duas situações. Sim. Você colocou muito bem que é mais fácil entender-se uma patologia com um transtorno com possessão do que uma possessão com transtorno. Desde que seja profissional, um médico com competência, né? Porque tem as questões técnicas científicas, etc. Tem os sintomas bem claros. E a esquizofrenia, por exemplo, nós estamos agarrados com a esquizofrenia. Quer dizer, a esquizofrenia está agarrada aqui. Incorporou a esquizofrenia. Incorporar a esquizofrenia é dose para cachorro danado, né? Em dia de chuva, né? Coitado. Mas bem, não saímos da esquizofrenia ainda, mas do que no caso do médico se confundir é menos. Mas há, sim, confusão. Sim. Às vezes os sintomas são tão semelhantes, né? São tão semelhantes. Eu já tive alguns casos de esquizofrenia, não de pacientes, que o esquizofrênico não é paciente de psicanálise, ele não é tributário da psicanálise, né? Mas ali no consultório de psicanálise entra tudo. Qualquer coisa, qualquer indivíduo de família que tem algum problema, ele leva para lá, né? Uma vez desculpa, Heitor, interromper você. Uma vez uma pessoa ligou para mim, marcou uma sessão, e fazendo anamnese, de repente ela falou que ela gostava muito de beber sangue, tal. Eu já encaminhei ela na primeira sessão para o psiquiatra, que eu com certeza é esquizofrênica. Deu uma coceira na sua garganta na hora. Deixa eu me ajeitar aqui. Gostava de beber sangue, mas fora do contexto do discurso dela, eu percebi. Que é lógico, não está. Não é analisável, né? Ela teria que ir e some daqui. Some daqui. Mas nós estamos falando da psicose, mas temos também os transtornos neuróticos, né? Quer dizer, a histeria, por exemplo. A histeria é um transtorno neurótico. Mas há uma diferença, vamos ver já que há uma diferença muito grande entre psicose e neurose. Mas a histeria também pode apresentar sintomas de transtornos, também objeto de confusão. De alguém dizer, mas isso aí é uma possessão, não pode? Pode, sim. Aliás, os histéricos, né, a histeria, é cliente cativo dos diagnósticos de transes, né? Exato. Eles são acometidos com frequência em relação a isso, né? Então, tem sim, né? Não tem, tem essa confusão em relação a isso, até mesmo como comorbidade. Né, existir dois transtornos, por exemplo, o transtorno de transe e possessão e o transtorno histriônico. O histriônico, isso é perfeitamente possível.
o que não é muito comum é uma neurose e uma psicose. Isso aí já são divergentes. Mas no caso de uma possessão, é perfeitamente comum. Agora, uma coisinha também, não sei se o Jeová percebeu, que uma pessoa com uma patologia psicogênica, quer dizer, um psicótico, ele também é tremendamente suscetível a uma possessão demoníaca. Por causa de quê? Da fragilidade mental. A fragilidade, o psicótico, ele tem uma fissura na mente. Parece-me que os demônios têm uma certa facilidade de transitar. Por ali, né? De entra e sai. Não é? Uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, não é? Dificilmente, mesmo ela não sendo cristã, dificilmente ela vai ficar possessa. Vai, exatamente. Por causa da estrutura forte mental que ela tem. E uma coisa interessante é que muita gente que procura umbandismo, essas coisas, que buscam as invasões de entidades lá de acordo com os critérios dele, procuram, que tem essa dificuldade, fragilizam a sua mente com o quê? Com álcool, com a bebida, para poder, então, ficar vulnerável e ser permitida essa situação. Voltamos já com o terceiro bloco. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos, tratando hoje sobre doenças mentais de possessão demoníaca ou invasão de entidades, não importa, mas é tudo a mesma coisa. Vamos voltar aos transtornos neuróticos. Eu disse que explicaria a diferença entre a psicose e a neurose. A psicose ela é psicogênica, de natureza estrutural. A psique tem um defeito, mas não podemos confundir o psiquismo com o sistema nervoso central, com o cérebro. Não é exatamente a mesma coisa. A mente, ela mora no cérebro, mas cérebro e mente não se confundem, né? A mente tem uma dimensão energética, é uma coisa viva, é mais do que um aglomerado citológico, diríamos assim. Claro que os afetamentos no sistema nervoso podem, né, gerar e facilitar o aparecimento de um transtorno mental, nesse caso seria orgânico. Mas a psicose é uma doença da mente, enquanto que a neurose é uma disfunção na mente. A diferença é bastante grande, né? Uma coisa, eu sempre usei como explicação, os carros antigos que tinham carburador. Agora não existe carburador. Você que é jovem, se é que temos jovens assistindo o nosso programa, eu acho que tem. Tem um ali, tem um lá, sentado lá. Tá? Pois bem, temos sim. Não sabe nem o que é carburador, né? Mas eu, como tive uma coleção de carros velhos, um de cada vez, certo? Mas tive muitos carros velhos, eu sei exatamente o que é um carburador. Suponhamos que de repente o carro está engasgando e o servidor mecânico, eu digo, olha, esse problema é sério, é um defeito do carburador. Ele tem uma parte que deveria ter uma fenda, não tem. Ele já veio com esse defeito. Então troca o carburador. É fácil, né? Isso seria psicose. Mas só que você não tem como trocar a mente de ninguém, correto? Mas um outro tem esse mesmo carro, tem o mesmo engasgo, leva um outro mecânico, ele descobre, não, o problema nesse aqui não é um defeito de fabricação, é uma sujeira que entupiu aqui o giglê, né? O giglê da lenta, por exemplo. É fácil, conserva, tira, limpou, etc. Está perfeito. Tá? Então, isso seria a neurose. A neurose é uma coisa que está na mente, mas não é inerente à mente. Né? Faz parte da história do indivíduo, do desenvolvimento, da problemática toda, da construção. É o vírus do computador, né? É o vírus do computador, não é dele. Não é né? dele. Né? Mas quando o problema é de hardware, lá na peça, não tem jeito. Mas no computador dá para trocar. No ser humano não tem jeito. Alguém me falou, será que vai chegar um dia que vamos poder fazer transplante de cérebro? Eu digo, até vamos. É possível sim, só que depois que terminarem a cirurgia e o transplante, verão que aproveitaram o corpo. Não foi um transplante de cérebro, foi de corpo. Pegaram um corpo bom para colocar no lugar de um ruim, não um cérebro. Né? A coisa foi mais ou menos assim. Pois bem, a neurastenia, né? Pelo termo parece remeter a uma doença neurológica, neurastenia, e não é. Né? Na verdade, é uma doença neurótica, a neurastenia. É comum aparecer neurastênico na psiquiatria, doutora? Sim, né? Bastante, né? Em relação a essas disfunções, a questão da fadiga mental, da história, né? Psicológica, de construção da pessoa. E aí vem a questão genética, né? Que a gente coloca aqui, tem uma influência, até a parte estrutural genética, tem uma influência das vivências. Uma pessoa submetida
há um abandono ou um abuso, pode ter uma expressão, né, emocional e até de transtornos bem certos em relação a isso. A fadiga mental, a neurastenia, né, o cansaço, a exposição psicológica, né, que a gente delimita, leva a várias manifestações, né? Certo. E aí é bem comum, né, a gente ter os transtornos ansiosos, depressivos, né, e aí e ter esse tipo de tratamento. Não sendo um quadro psicótico, a medicalização é muito mais fácil, não é? Uhum. Bem mais fácil. Bem mais fácil, até mesmo em termos de abordagem, né? Não ficar só na medicação. Na medicação. Não ficar só na medicação, você tem mais recursos. A psicoterapia, nas mais variadas formas, Sim. é possível, inclusive até a própria psicanálise, como neurastênico. Você tem experiência nisso, dessa área aí? A maioria dos psiquiatras hoje, não sei se a Janine vai concordar, está trabalhando com psicoterapeuta do lado justamente para agilizar o tratamento e tirar a pessoa daquele quadro o mais rápido possível, né? Às vezes não precisa tomar tanto medicamento como se ele não tivesse fazendo uma psicoterapia concomitantemente. Nós teremos um programa aqui, vamos gravar nos próximos 15 dias, sobre a medicalização da vida, que é um grande problema, né? As pessoas acham que tudo se resolve com um comprimido, com algumas tantas gotas, tantas vezes por dia. Não é bem assim, tá? Então, essa questão de usar o terapeuta, o psiquiatra ter um psicoterapeuta ao lado, cuidado, porque, vê bem, o psiquiatra, por si só, ele pode fazer, ele não está impedido de fazer psicoterapia. Ele pode fazer. Pode fazer. Só que a tendência da psiquiatria é voltar-se mais para o lado médico, na problemática, na ótica de medicamentos e tudo mais. Essa é uma situação natural, até porque o profissional tem que sobreviver, né? Ele está com uma especialidade boa, não é das mais maravilhosas para ganhar dinheiro, mas é boa, né? Nada que não ganha tanto dinheiro como um neurocirurgião, cirurgia plástica, etc., né? Ou um cirurgião de bariátrica, etc. Mas é uma profissão, é uma especialização muito boa. Então, a busca de o profissional para fazer isso. O psicanalista nem sempre, ele trata assim, nem sempre é o ideal. Para esses casos de neurastenia, por exemplo, eu acho que o melhor profissional seria aquele que trabalha com psicoterapias breves, né? Porque podem perfeitamente caminhar lado a lado no mesmo ritmo com o psiquiatra. A psicoterapia breve, que é para a atuação específica do psicólogo, né? Embora dentro daquelas formações que você conhece, daqueles cursos de psicanálise, inclusive dirigido no Brasil inteiro, né? Fui talvez o diretor executivo da maior instituição de formação em psicanálise que ocorreu na história do mundo. Nós tínhamos lá um psicólogo que dava aula de psicoterapias breves. Enquanto não se consegue um profissional melhor, esse psicanalista já consegue avançar bastante. Agora, doutora Janine, a síndrome de despersonalização, desrealização, também no terreno da neurose, oferece margem para uma confusão com transtorno religioso? Sim, né? Porque a despersonalização seria a pessoa se referir, né? Tipo, estou me sentindo diferente, alguma coisa mudou em mim, né? A desrealização seria sentir o ambiente de forma diferente, as coisas estão diferentes. Isso você observa em transtornos mentais, né? E é uma percepção do transe, da possessão, né? Tem algo diferente em mim, a pessoa geralmente perde essa memória, né? Mas mantém uma vigilância ambiental e é percebido nela uma coisa diferente, uma personalidade diferente nela, né? Que é a entidade, né? E a questão do ambiente, da temporalidade, pode ser movida por essa entidade, com outra história, com outra referência, com outra forma de se comportar. Linguagem, até tom de linguagem. Sim, né? Padrão comportamental completamente distinto daquela personalidade. Mas não confundir, eu creio, com a dupla personalidade, né? Não. Aí é totalmente diferente. O transtorno dissociativo de personalidade, né, ele pode assumir várias personalidades que não têm a ver com caráter de uma entidade espiritual. Exatamente. Inclusive, é possível ter uma pessoa ter uma personalidade com um diagnóstico clínico diferente. Né, ter uma personalidade com diabetes e outra sem diabetes e ter alteração do exame da glicose. Então, assim, isso é possível dentro da cisão de personalidade de um transtorno
transtorno dissociativo, né? E uma manifestação bem episódica, semelhança dos transes das possessões. Exatamente. Não dá para o camarada fazer opção, aquele tipo ali é melhor para mim? Não dá. Não dá. Vou pegar, eu não sei por que vai procurar uma diabetes quando já não tem, né? Não tem, não dá para fazer opção. Mas vejam bem como a situação de um líder religioso que não tem a obrigação de ter formação médica, não tem a obrigação de ter esses conhecimentos, né? E isso eu me bato, tenho me batido muito pela necessidade dessa gente, né, que está fazendo um trabalho bonito, construtivo, maravilhoso para o reino de Deus, mas que até nos agride, achando que nós estamos desespiritualizando a vida. Não estamos, não. O que de mais espiritual e profundo e valioso existe é exatamente olharmos pelas pessoas na sua necessidade de maneira inteira, holística, com toda a sua problemática. Espiritual, sim, existe, mas o mental, o orgânico, o comportamental, o social, tudo isso contribui para desajustar o indivíduo, né? Desajustar o indivíduo. Aí, como deve ser feita a medicalização, diríamos assim, de um possesso? Não dá para fazer, né? Não dá. Não dá. Geralmente é um episódio bem violento, difícil de conter, com risco, né, para o profissional. Para o profissional e para as pessoas envolvidas, para o próprio, né? As lesões são fortes primeiro na própria pessoa, né? Então, muito difícil até de chegar, ter acesso a uma medicação nesse momento. Muito difícil. E não vai surtir efeito algum, né? É. Não surte efeito algum. A mesma coisa é como fica o exorcismo em um esquizofrênico. Jeová. Expulsar a esquizofrenia de alguém, você já tentou? Não, é perca de tempo, né? É perda de tempo, né? Pois bem, ele está brincando, rindo, e é bom que a gente leve as coisas com leveza, mas se trata de um assunto muito sério. Por favor, você tem na sua família alguém com manifestações estranhas, ouvindo vozes, sentindo estranheza no seu corpo? Você tem todo o direito de pedir aos membros da sua igreja, à sua comunidade religiosa, os seus irmãos de fé, pedir oração, súplica, reza, você tem todo o direito. E se fizer efeito, aleluia, muito bom, tá? Mas não deixe de procurar um psiquiatra. Eu fui a um médico, ele fez uma série de exames e não achou nada. Não vai achar. Nem no caso de possessão, nem no caso de doença mental. Não vai achar. Mas as pessoas acham que exames de estudo. Ele fez até exame de cabeça, eletroencefalo, tomografia, não vai achar. Se tiver um tumor lá, vai. Se tiver um cisto lá, vai. E pode ser que, tendo uma massa no encéfalo, uma manifestação mental pode estar aparecendo. Mas nesse caso não é remédio nem reza que vai resolver, não. Chama-se cirurgia. Cirurgia, tá? E rapidamente. É como você falou no início, as pessoas confundem o órgão, cérebro, com a mente. A mente não tem como ser radiografada, né? Nos exames de imagem não vai aparecer a mente. Vai aparecer o órgão, o cérebro. Se tiver um tumor lá, aparece. Né? Se tiver uma esquizofrenia lá, não vai aparecer. Porque o problema não é no órgão, o problema é na mente. É na mente. Né? Então vamos pedir que apareça só o tumor, né? Voltamos já com o último bloco, estamos chegando ao final desse bloco, mas deixando bem claro, as doenças mentais existem, são sérias e acometem pessoas de nível religioso exemplar, de atitudes, de moralidade, de competência, de vivência, de amor ao próximo, acometem, sim. E possessões demoníacas também acometem pessoas acima de qualquer suspeita, certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tente medicalizar invasão de entidade e também não tente expulsar, certo? Demônios com remédio. Não vai resolver. Voltamos já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos para o nosso último bloco. Eu estou com saudades do programa, eu gosto muito de falar sobre doenças mentais e possessões demoníacas pela a simpatia que eu tenho pelas doenças mentais e a ojeriza que eu tenho pelas possessões demoníacas. Vamos voltar à esquizofrenia, né? Voltar à esquizofrenia, porque é a princesa das doenças mentais. Há muitas outras.
Mas são muitas formas, né? São muitas formas de esquizofrenia. Começa lá com a hebefrênica, né? Que é a Hebe, a deusa da juventude. Mas olha, não é Hebe Camargo, não. Falando Hebe, uma deusa lá de trás que é a deusa da juventude. A esquizofrenia de que fase da vida, doutora? Geralmente começa bem no jovem, né? Tem crianças, né, adolescentes, os jovens bem recentes. É uma das piores em relação ao prognóstico pelo tamanho da invasão. Porque quando começa muito cedo na vida, a pessoa não cumpriu etapas ainda, não tem uma independência financeira, não tem relações. Uma coisa é uma pessoa casada, né, porque geralmente os pais deixam a nossa história, né, na idade mais adulta, né, e tudo. E aí quem vai ser o seu parceiro, né, vai ser o seu esposo e tudo. Quando uma doença dessa comete a uma fase anterior, você acaba ficando sozinho ao longo da vida. Né? E marginalizado, né? Marginalizado. Então, assim, e geralmente se percebe, às vezes, né, são pessoas que têm um futuro, uma promissão, estão indo bem nos estudos e entra com aquela degradação. Então, tem uma reatividade de depressão à esquizofrenia também, quando se percebe perdendo todo esse potencial e a pessoa fica deprimida dentro disso. Então, o hebefrênico, ele começando muito novo, vai ter um comportamento muito desorganizado e aí já não vai ter nem a predominância tanto de delírios e alucinações dentro do quadro, mas sim essa desorganização do comportamento. E a inserção do hebefrênico na escola, na sociedade, enfim, em todas as instituições é muito difícil, né? Sim, e você não desenvolveu os recursos para se adaptar. Para se adaptar. Né? Então, é muito difícil você estabelecer recursos a partir do momento que você já está limitado. A maturidade mental e o desenvolvimento neurológico está todo prejudicado. É um prejuízo global, né? E aí vem os casos agravados em relação a inserção de substâncias psicoativas, cannabis, muito cedo em criança, né? E aí dentro da maturidade do sistema nervoso, você abrir a predisposição a delírios e alucinações e a esquizofrenias. Então, você pega, às vezes, adolescentes, crianças expostos a cannabis que não tinham nem predisposição genética, mas que passam a desenvolver. É uma atitude criminosa a defesa das drogas. Porque se fosse coisa boa, não teria esse nome. Né? Seria um bênção. Eu estou aqui um pacotinho de bênção para você, certo? O traficante não diz para o seu cliente, vamos considerar, olha, usa isso aqui, vai ser uma beleza, isso vai fazer você prosperar, mas depois você vai degradar, você vai ter a sua destruição do psiquismo, não, você vai acabar na sarjeta, não, ou em lugar até pior. Ele não diz isso, certo? Mas eles começam a trabalhar exatamente cada vez mais com pessoas mais jovens, né? Cada vez mais jovens. É um estrago muito grande. Então, eu não tenho esses números, mas é um percentual bastante grande de pessoas com transtornos mentais, especificamente esquizofrenia, oriundos disso, decorrente disso aí. Exatamente. É uma das coisas que a gente tem bem estabelecida como causa já, né? E principalmente, né, nos mais jovens, porque é a fase de desenvolvimento do cerebral. Então, você entra com a substância diferente, da mesma forma que se eu usar uma medicação que não é adequada para aquela idade, vai levar vai levar uma lesão. Então, assim, não tem como, porque eu prescrever um diazepam sem indicação num adolescente. Ele tem uma ação inibitória de desenvolvimento do cérebro. Exato. Então, ele vai levar um problema. Então, ele fala assim, o diazepam não pode, mas maconha pode? Não, nenhum nem outro. Os dois estão inadequados, né? E é muito mais uma droga que tem um potencial de trazer outros problemas sociais juntos, né? Além do próprio dano ao cérebro. As pessoas procuram, talvez, atendimento mais pelos problemas sociais, mas pelo estrago na família que faz. Mas falando da maconha, da cannabis, mas não é a única droga. Não. Hoje a mais popular nem é a maconha, é o crack, que é muito pior para o sistema nervoso como um todo e, consequentemente, leva a reboque a mente junto. Né? E eu falo, tem uma coisa que a gente às vezes não coloca um valor, mas eu escutei isso de um próprio paciente dependente químico, trabalhando com muitos dependentes químicos ao longo da carreira. Um chegou e falou assim, doutor, eu já usei tudo, mas o pior é o álcool. Ele me joga na sarjeta, ele me coloca embaixo, eu não consigo, em qualquer espaço eu consigo usar, né? E eu consigo me fazer o uso dele.
e é aquele que me tira do eixo principal, porque é socialmente aceito, Aceito. né? Mas tem uma dimensão de doenças e comprometimentos físicos e emocionais decorrentes disso, e mesmo assim a gente trata, né, como se fosse uma coisa básica. E ele falou assim, olha, do pior de tudo, eu já usei tudo, né, de chá de fita cassete, de chá de trombeta, Chá de fita. de tudo isso, o pior, né, usuário de crack, cocaína, cannabis, enfim, ele falou, o que me deixa no chão, o que eu não consigo levantar é o álcool. É o álcool. Mas o crack faz umas lesões também horríveis, né? A questão da fita cassete, hoje já não existe mais. Não é porque jogaram no lixo, não, é que beberam todas. Né? E aquilo ali é sério, porque o que causa a alucinação é exatamente um metal pesado, que era usado, acabou a fita, não tem nada. Aviso a todos, aos usuários, ex-usuários de fita cassete, que os DVD e CD não tem essa propriedade química para fazer ninguém maluco. Muita gente nem sabe o que é fita cassete, né? Não sabe. Mas também cheiraram, beberam tudo, né? Beberam tudo. Dá um barato maravilhoso. É uma desgraça, né? Bem, confusões, surtos psicóticos em emergência, não só em CAPs, em hospitais psiquiátricos, mas nos pronto-socorro geral aparece demais, né? Sim, muito, né? Eu trabalho em emergência psiquiátrica e a questão também de, por exemplo, esses surtos psicóticos serem desencadeados muito frequentemente por uso de substâncias químicas. Psicoativas. E aí, deveria estar sendo referenciado por de uma urgência clínica comum e acaba sendo, por causa do comportamento exacerbado, violento, levado à emergência psiquiátrica, mas é uma coisa comum, né? Isso é o atendimento do dia a dia, o surto. E é terrível. É terrível porque o aporte, chegar a esse paciente na sua necessidade, sabe o que verdadeiramente ele tem. Quando você foi chamado lá para o hospital para atender uma pessoa com possessão, foi, do ponto de vista do aporte, fácil, mais fácil. Né? É desesperador para as pessoas que estão ali e não conhecem a situação. Exatamente. Você sabe lidar com um demônio, não pela sua intelectividade, mas pela orientação bíblica, certo? Correto. E é eficaz 100%? 100%. Eu nunca tive Aliás, há muitos anos atrás, eu era seminarista na época, a sobrinha de um amigo nosso, você conhece, ela ficou possessa e muitos pastores foram lá orar por ela e houve uma resistência muito grande. Semanas. De sorte, aquilo foi me assombrando, porque até então eu havia aprendido que basta uma ordem e o demônio sai. Só que aquela casta de demônio deu muito trabalho. Você usou a palavra certa. Né? E ela era uma jovem ainda, ela sabia exatamente o momento que ela ia ser incorporada. Era 18 horas pontualmente. Essa moça ela foi levada... demônio inglês, né? Demônio inglês tem essa precisão horária. Britânica. Né? Ela foi levada para dentro da casa do meu falecido sogro, e a gente ficava ali perto dela, e aproximando as 18 horas, ela começava a ficar agitada, e ela dizia, eles estão chegando, eles já entraram aqui no quarto, e tomava a mente dela. Ali era só zombaria, xingamento, comportamentos histéricos, muitos risos, deboches, e saía depois de 11 horas da noite. Até que um dia um pastor foi lá e começou a tocar o violão e de repente colocou a mão na cabeça dela, falou baixinho no ouvido para que os demônios pudessem ouvi-lo, porque demônio não lê pensamento. Não é? Não. E ela foi liberta. No exato momento que ela foi liberta, ela disse, eles não vão voltar nunca mais. Eles se foram. E, de fato, nunca mais ela ficou possessa. Zoivá, Zanini, eu já tive muitas experiências, inclusive com membros de igreja efetivos. E eu tive uma experiência dolorosa, tenho que contar rapidamente. Lá eu era pastor da Baixada Fluminense
E apareceu uma senhora lá, frequentando a igreja, conversava comigo, problema de família, aqui para lá e para cá. Um determinado dia levantou a mãozinha, deu profissão de fé e foi para o batismo. E eu estava lá no batistério, ela entrou sossegadamente, tranquilo. Quando eu impus a mão e disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cara, o demônio que estava nela pulou na água, saiu nadando. Deu um choque, Janine. Eu senti um choque na água. Eu vou ficar aqui embaixo nada? Pulou fora. Embaixo da Trindade. Eu ser batizado embaixo da Trindade não vou, não. Não, são experiências da vida que a gente tem. Eu clinico, hoje não clinico mais, mas cliniquei, dou assistência em análise didática a psicanalistas, acompanho colegas meus. Cliniquei durante muito tempo, já vi muita coisa ruim, muita coisa esquisita. Mas, meu querido telespectador, desconfie, leve a sério, não ache que é bobagem, vai passar. Pode ser uma doença mental perfeitamente controlável, como qualquer outra patologia pode ser controlável, certo? Mas pode ser também um quadro espiritual. Procure orientação, procure um caminho, mas não tenta resolver uma coisa com os procedimentos da outra. Isso não. Procure ajuda de pessoas sérias, de pessoas certas, de instituições corretas. Não vá na conversa dessas que querem o seu dinheiro, querem se locupletar à custa da sua infelicidade. Jeová, muito obrigado pela sua presença. Tá. Não vai dar, tá? Na próxima encadernação, se não brincar, a gente volta, né? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Doutor Janine, muito obrigado. Com certeza, em outras ocasiões, em outros programas, com assuntos limítrofes, vão permitir que a gente complete tudo isso aqui. Tem um tempo e o pessoal da televisão pode querer me cobrar um pouco mais caro do que deveria. Na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, estaremos aqui com conhecimentos e assuntos relevantes, trazendo novidades, discutindo coisas boas, com pessoas experientes como o pastor Jeová, psicanalista, com a formação admirável, e ele é ótimo, ele foi meu aluno em praticamente todos os cursos que ele fez, certo? As coisas boas dele aprendeu comigo, as erradas ele aprendeu sozinho, certo? A doutora Janine também nos enche de alegria com a sua presença, tá? E estaremos aqui buscando vocês para completar o enriquecimento do nosso povo. Obrigado, até lá.